Queria finalizar sobre esse tema da assistência social, porque surgiram questões importantes aqui, que inclusive eu não tive tempo de falar, né, no momento ali da declaração de líder. Uma delas é sobre a questão dos trabalhadores, né? A vereadora Estela comentou sobre os concursos, e uma das bandeiras que nós defendemos, inclusive antes de ser vereadora, eu era do conselho do serviço social aqui da nossa cidade, que é a ampliação da jornada, da jornada de trabalho nos concursos, né? Então, com os concursos de 20 horas, estão ficando buracos na administração pública. Nós precisamos de concursos de 30 horas no caso de assistentes sociais e de 40 horas no caso de outros profissionais, né? Outra questão importante de dizer é que a maior parte dos serviços na assistência são serviços terceirizados. Mais de 70% dos trabalhadores da assistência são trabalhadores dos serviços do terceiro setor que recebem um salário baixíssimo. Muitas vezes aqui a gente fala do contraturno, né? Na assistência nós temos os serviços de convivência. Um trabalhador da assistência social, de um serviço de convivência, por exemplo, um educador social, recebe praticamente um salário mínimo, né? E aí nós vemos muita rotatividade nesses serviços, muitas vezes nem encontram trabalhadores pelo salário baixíssimo, e o salário diminuiu a partir de uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, onde muitos trabalhadores tiveram os salários rebaixados. Então pensem vocês receberem um salário, daí depois de uma pesquisa ter que diminuir salário, porque foi o que foi apontado pela administração naquela época. Vai ser uma bandeira nossa essa questão da valorização dos trabalhadores da assistência, tanto do setor público quanto os trabalhadores terceirizados, que muitas vezes não têm nem mesmo vale-transporte previstos no seu contrato. Isso, inclusive, nem é algo que deveria ser aceito, mas nós estaremos prestando um suporte a esses trabalhadores para que tenham seus direitos garantidos também. Outra coisa que eu queria falar, a vereadora Rose trouxe isso, sobre a questão da abordagem noturna, né? Como que nós temos o desmonte de um serviço que acontecia, é um serviço tipificado. Hoje o Samuel, o presidente da FAS, disse que a prioridade da fundação é o trabalho com as pessoas em situação de rua, que querem enfrentar, querem dar suporte para as pessoas saírem da rua, por exemplo, e aí desmontam um serviço tipificado, né? E nós tivemos a informação ontem que ainda nós temos motorista e nós temos segurança que tem uma jornada de trabalho compatível com essa questão da abordagem, que tinha uma jornada até as 10 horas da noite por conta da abordagem, continuam tendo essa jornada, mas acabam não fazendo nada porque o serviço, no momento, não existe mais. Então, não entendi por que motivo, razão ou circunstância o município quer acabar com a abordagem noturna, sendo que é extremamente importante para trabalhar com as pessoas em situação de rua, para orientar, para acompanhar, para levar para abrigos, inclusive para casa de passagem, para albergue. Então, nós queremos essa explicação, né, da gestão municipal e também da Fundação da Assistência Social. E aí, senhor presidente, algumas coisas assim que a gente precisa se orientar, né? É isso, os vereadores, a vereadora Estela comentou, a vereadora Rose comentou, o vereador Iago, outras pessoas comentaram sobre a fala aqui do nosso presidente no dia de hoje. Nós precisamos ter uma comunicação. A gente não precisa concordar com tudo, né, vereadores? Às vezes o presidente da FAS vai falar coisas que eu não vou concordar, e está tudo bem, ele tem uma visão sobre assistência, eu tenho outra. O que não pode acontecer na nossa cidade, vereador Daniel Santos, o senhor como líder de governo, leve isso para o prefeito e para os secretários, e nesse caso para o presidente. Não tem porquê eles falarem uma coisa para a gente que não é verdade. Aí como que a gente vai trabalhar, né? Então, por mais que eu não concorde, eu prefiro que me diga, Andressa, não vai dar para fazer isso, do que diga, nós vamos fazer, e aí quando vê as coisas estão acontecendo totalmente contrário à sua parte, vereadora Daiane. Parabéns por trazer esse tema na casa. Antes não falei, mas é muito importante, e acredito que essa mudança no regimento interno quanto à questão das nossas indagações para os secretários e para os presidentes de autarquias são muito importantes. Mas eu quero só fazer um convite para o pessoal, né, tanto os vereadores quanto o pessoal que nos assiste, reiterar o convite da Comissão de Segurança, né, sobre hoje a audiência pública às 19h30, sobre a questão da segurança nas escolas. Desculpa sair um pouquinho do tema, mas eu acredito que é importante a gente reforçar isso, porque essa casa demonstra que está preocupada com essas ações, né? O presidente da Comissão de Segurança, o Iago, trazendo essa audiência pública importante às 19h30 aqui no plenário da casa, para discutir sobre a segurança nas escolas. Esse fato que a vereadora Rose trouxe, o vereador Lucas também, que precisa ser discutido e debatido, mas também precisamos que o poder público, através
através da Prefeitura e dos órgãos, também trabalhe essa questão. Não adianta a gente vir aqui e dar várias sugestões, né, às professoras preocupadas, às escolas, os alunos, os pais de aluno, mas a Prefeitura não dar respostas. Então, nessa audiência pública é importante porque a comunidade vai poder falar e depois o Poder Público também pode fazer os encaminhamentos. Obrigada, Importantíssimo, vereadora Daiane, para finalizar, senhor presidente, acho que é importante porque quando a gente fala de segurança pública, a gente precisa conectar a educação, a assistência social, inclusive é importante dizer que os adolescentes envolvidos eram público da assistência, eram atendidos por serviços da assistência, então está tudo conectado, precisamos debater e precisamos de uma linha nítida de comunicação entre nós e o Executivo para que a gente possa passar as informações para a nossa população. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador.